Bom dia, meninos. A gente vai fazer uma revisão rapidinha aqui usando só imagens, tá? Eu vou mostrando algumas imagens para vocês e vou dizendo o que elas têm a ver com o conteúdo. Como vocês já sabem, nós estamos estudando Primeira República, tá? E a Primeira República ela vai começar com o fim do Brasil Império. Esse cara aqui, ó, é o Dom Pedro II. Foi ele que saiu do poder lá em 1889, tá? Quem vai tirar ele do poder é principalmente os militares. Eles vão dar um golpe e vão tirar o Dom Pedro II do poder. Não só eles, tá? Eles vão ter a ajuda de outros grupos que estavam insatisfeitos com Dom Pedro II. Aí entram os jornalistas, entram os intelectuais da época, os cafeicultores que não queriam a abolição, tá bom? Então, esse é o Dom Pedro II. Aqui temos a imagem ó, da Proclamação da República, certo? Isso aqui foi em 1889. Não vão confundir a Proclamação da República com a independência do Brasil, que foi antes, tá bom? Aqui, o que essa imagem nos lembra? Lembra quando a tia explicou que depois da abolição da escravidão, não houve nenhum auxílio do governo para esses ex-escravizados, tá? Eu até falei para vocês que a capoeira era um esporte marginalizado, era proibido você jogar capoeira, tá? Por isso eu coloquei essa imagem aqui para vocês não se esquecerem desse detalhe que eu contei para vocês. Isso daqui são ruínas de Canudos. A tia também explicou o que foi a Guerra de Canudos, tá? O que foi o povoado, o que foi Belo Monte. E esse daqui são ruínas que existem até hoje lá, tá? Aqui essa imagem tá pequenininha, mas eu vou dar zoom. Bora ver como fica. Acho que dá pra ver aqui na frente, ó, que tem crianças. Esse daqui são o início das fábricas, são as primeiras fábricas do Brasil. Eu até falei para vocês que crianças trabalhavam, que as pessoas trabalhavam 14 horas por dia, que era muito difícil. A próxima, tirar o zoom. Essa próxima aqui, eu não mostrei para vocês nunca essa imagem, mas se vocês repararem, são casinhas construídas sobre o morro. Aqui ao fundo, ó, tem algumas fábricas. É uma imagem preta e branca, mas dá para perceber. Essa imagem aqui, ela representa o processo de reforma urbana que aconteceu nas cidades logo depois da proclamação da República. Lembra que eu falei para vocês que algumas pessoas ficaram sem casa nessa época, porque o governo mandou elas saírem das suas casas para dar lugar a novos prédios, para construir novos prédios, tá? Que eu mostrei também aquela imagem das avenidas largas, dos carros, dos bondinhos, da luz elétrica, tá? É nessa época, ao mesmo tempo que teve o seu lado positivo, que as cidades passaram por uma reforma, teve o seu lado negativo, que pessoas ficaram sem onde morar, tá? Essa próxima imagem aqui já vai falar para a gente sobre política. Nessa época aqui da Primeira República, quem mandava na política, principalmente nas cidades de interior, eram os coronéis. Os coronéis obrigavam a população a votar no candidato deles. Ou obrigavam ou faziam uma troca de favores. O coronel ficava lembrando das vezes que ele ajudou a população e a população ia lá e votava no candidato do coronel. Por quê? Porque esse coronel ele estava aliado com vários políticos, com outros políticos da época, tá? A gente chama essa política em que os coronéis têm bastante poder de coronelismo. E aqui nessa imagem temos uma outra política que eu também expliquei para vocês, que é a política do café com leite, que é uma parceria entre São Paulo e Minas Gerais. Tia, por que café com leite? Porque São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais, o grande produtor de leite e seus derivados, tá bom? Aí temos aqui, ó, duas mãos controlando o presidente do Brasil. Então, eles se associavam e escolhiam quem ia ser o próximo presidente. Lembrando que sempre alternava, tá? Uma vez era o de São Paulo, outra vez era o de Minas Gerais. É essa política aqui que vai gerar confusão depois. A gente já vai chegar lá. Aqui ainda representando os coronéis, ó. Coronel segurando aqui o eleitor e ele colocando o voto. Lembrando que nessa época aqui o voto era aberto, você falava o seu voto, todo mundo sabia quem você votava. Não era que nem hoje que o voto é secreto, tá?
Esse daqui já é o Getúlio Vargas, tá? Eu acho que foi na última aula que eu falei dele para vocês. Porque o Getúlio Vargas, ele assumiu o poder depois que ele perdeu as eleições. Lembram disso? Ele, junto com a Aliança Liberal, deu um golpe e assumiu a presidência. Dei uma olhadinha na última aula para lembrar dessa parte, tá? O Getúlio Vargas ele vai ficar como presidente do Brasil durante 15 anos, de 30 até 45, tá? Ele vai ter 2 governos, na verdade. Esse primeiro, que ele fica 15 anos, e depois que ele vai ficar mais 4, tá? Aqui é ele, ó. Ele vai fazer um governo que a gente chama de autoritário, que é quando o presidente ele tem plenos poderes, ele manda em tudo, tá? E aqui é falando sobre a Constituição de 1934, que é uma Constituição que ele vai fazer no governo dele, tá? Aqui tem várias coisas dessa Constituição, mas o que eu quero que vocês se lembrem, que é essa Constituição aqui que vai transformar o voto em voto secreto. Lembra que eu falei que antes, na época dos coronéis, o voto era aberto? Pois é, agora nessa Constituição o voto vai ser secreto. Tá? Ele vai permitir também o voto feminino, porque até esse momento aqui as mulheres não votavam, tá? E não está aqui nessa imagem, mas ele também vai regularizar as horas de trabalho. Os trabalhadores vão trabalhar somente por 8 horas. Lembra que antes eu falei que era 14 horas? Pois é, agora são apenas 8 horas e eles vão ter outros direitos. O Getúlio Vargas vai ficar conhecido como o pai dos trabalhadores. Por quê? Porque no governo dele ele vai dar vários direitos que os trabalhadores estavam exigindo. E o primeiro deles vai ser essas horas de trabalho mais justas, tá bom? Então é isso, meninos de revisão. Deem uma olhadinha nas outras aulas. Eu coloquei na plataforma um link que leva vocês para uma playlist onde estão todas as nossas aulas organizadinhas, da primeira até a de hoje, tá bom? Tem uma revisão lá também. Façam. Beijos.